Graça e a paz a todos os ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Queridos irmãos, eu quero ler aqui dois versículos, um que se encontra em Joel 2:31 e Atos capítulo 2 e o versículo 20. Joel 2:31 nos diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos para Atos 2:20. O apóstolo Pedro faz a mesma referência em Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nossa querida irmã Pati Dias, do canal, ela abriu um canal, ela é do Japão. Minhas saudações à nossa irmã Pati F. Dias. Me inscrevi no canal dela, que ela me trouxe uma notícia hoje do Japão. Ela mora no Japão e eu fico muito feliz em saber que temos uma serva do Senhor no Japão. E eu vou falar aqui algumas coisas a respeito do país que ela se encontra, né? Fico feliz por saber que ela ouve a nossa voz, assiste o nosso canal Herdeiro de Deus no Japão. Isso é uma honra, minha irmã, e eu fico muito alegre saber que o Senhor alcançou alguém lá do outro lado da terra. Veja como Deus é grandioso. Eu dizia muito ao Senhor anos e anos atrás que tinha um desejo de ir evangelizar lá na Ásia, e era um desejo forte. Na época, há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, não tinha essa internet e esses recursos que hoje nós temos. E eu orava muito pelos povos da Ásia, porque há uma diversidade de religiões milenares, há uma diversidade de adoração a deuses, e eu sentia esse desejo quando assisti um vídeo do pastor Josué Irion, quando ele fala do nosso chamado. Você pode procurar na internet, quando ele fala dos vídeos da Disney, ele aborda sobre isso, o chamado de Mateus, e mostra todo o seu ministério até ele chegar e alcançar o mundo e dar a volta. Muitas vezes, eu creio que mais de 8 vezes, ele deu volta ao mundo. E aquilo me chamou muita atenção e eu desejava muito eu tinha aquela vontade no coração de pregar, de levar libertação para muitas pessoas, para os povos asiáticos. E hoje, para mim, é uma felicidade de saber que há países da Ásia, da Europa, que estão ouvindo o nosso canal. E a nossa irmã aí nos deixou uma informação importante, que hoje, no Japão, às 20h30 lá, 8h30 aqui no Brasil, da manhã, e no Japão, 20h30, 8 horas da noite, 8h30 da noite lá. A lua ficou vermelha, impressionante. Nós não temos nenhuma informação da NASA que haveria um eclipse da lua, que a lua ficaria vermelha, mas no Japão ficou. No Japão, especificamente, ficou no Japão. Então Deus quer falar algo sobre esse fato que aconteceu da lua ter ficado vermelha no Japão. Aqui nos versículos de Joel há uma diferença em relação ao versículo de Atos. Em Atos,
Pedro chama o grande e glorioso dia do Senhor. E em Joel chama de o grande e terrível dia do Senhor. Você pode me perguntar, por que que em Joel é grande e terrível dia do Senhor? E em Atos, Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, chama de grande e glorioso dia do Senhor. É muito simples. Em Joel, quem está falando é um profeta para os judeus. Os judeus, para eles, o grande dia do Senhor será terrível, porque eles vão passar pela tribulação. 7 anos. Os 7 anos é o grande e terrível dia do Senhor para os judeus. No livro de Atos 2:20, Pedro chama de grande e glorioso dia do Senhor. Porque em um é grande e terrível dia, e em outro é grande e glorioso dia. Exatamente isso, porque para Pedro, que é apóstolo, Pedro faz parte da igreja, e a igreja não passará por esse período terrível desse grande dia do Senhor, que são os 7 anos que são estabelecidos para os judeus e não para a igreja. Então, para os judeus, o profeta Joel referiu-se como grande e terrível, porque será terrível para os judeus, que vão atravessar o tempo de angústia de Jacó, angústia terrível. Para os apóstolos, que faz parte da igreja, que será arrebatada e que vão ressuscitar, será glorioso, porque não faremos parte, não passaremos, não estaremos inseridos nesse dia que é o período de 7 anos estabelecido por Deus para o povo judeu. Então, para os judeus é grande e terrível. Para nós, para os que ressuscitarão, para os apóstolos, para a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, e para os judeus messiânicos que fazem parte também dessa noiva, que se converteram ao Senhor Jesus, é grande e glorioso. Para os judeus que vão atravessar a tribulação de 7 anos, é grande e terrível. É por isso que há essa diferença nos textos. Um é grande e terrível, e o outro é grande e glorioso. Então, para nós será glorioso, porque estaremos os 7 anos com o Senhor, nos céus, nas bodas do Cordeiro, na distribuição dos galardões, que é o tribunal de Cristo. Estaremos participando da festa dos 7 anos que vai acontecer no céu. Enquanto isso, 7 anos terríveis aqui para o povo judeu. Agora, em relação, meus amados, a essa notícia que a nossa irmã Pati nos deu, muito agradecido a ela, essa informação, e eu pedi a ela autorização para colocar esse vídeo nesse vídeo que eu estou aqui produzindo. E ela me permitiu, graças a ela e ao Senhor, né? Eu tenho que respeitar, eu costumo fazer isso, pedir autorização. Eu acho importante. O respeito entre as pessoas tem que existir, meus irmãos. E eu sempre costumei respeitar demais o espaço dos outros e o direito dos outros. Então, graças a Deus, ela me permitiu. E com relação, por ela morar no Japão, ela percebeu, ela deve ter visto essa filmagem, ela postou no canal dela. Eu aconselho que se inscrevam no canal dela, nossa irmã Pati F. Dias, para que o canal dela alcance pessoas no Japão, meus irmãos. Vamos evangelizar e eu vou mostrar o porquê aqui, a razão de estarmos aqui enfatizando o Japão, a terra que ela no momento se encontra. Aqui diz, o sol se converterá em trevas. Aqui fala de eclipse, escurecimento do sol. E nós temos agora
no dia 21 de agosto, um eclipse que vai tomar toda a parte da América Central e América do Norte e uma parte da América do Sul. O eclipse total será visto e vai durar aproximadamente 2 minutos e meio a 3 minutos. O sol vai escurecer todos os Estados Unidos. Isso é um sinal de Deus, meus irmãos, de que um juízo está vindo para as nações. A lua vermelha também é um sinal de Deus de que juízo está vindo. Negritude, dia de trevas, vai acontecer após o arrebatamento. De igual modo, dias de derramamento de sangue vai acontecer após o arrebatamento. As guerras vão estourar, muito derramamento de sangue, muitas trevas, muita tristeza, muita angústia, muita dor, lágrimas, choro, pranto, ranger de dente. São exatamente demonstrados com o eclipse do Sol, que os cientistas estão dizendo que é um eclipse raro, que acontece a cada 100 anos, esse eclipse, que vai escurecer todos os Estados Unidos, América Central, América do Norte, né? América do Sul também, em parte, será visto aqui no Brasil. Algum tempo, não totalmente um eclipse total, mas uma parte vai escurecer e poderá ser visto no Brasil dia 21 de agosto. Guardem essa data. Então Deus, ele dá um sinal aqui, o sol se converterá em trevas, eclipse do sol, indicando juízo para as nações, e a lua em sangue, indicando juízo também para Israel, e indicando juízo também para as nações, porque haverá derramamento de sangue, morte. A lua convertida em sangue é indicação de morte, de derramamento de sangue. Por isso que ela fica vermelha, essa coloração avermelhada. E o interessante é que não há nenhuma referência pela NASA de que haveria um eclipse do sol, da lua hoje, no Japão. Mas aconteceu lá, a lua ficou vermelha, e você vê aí no vídeo. Para não dizer que eu estou aqui com sensacionalismo, fazendo sensacionalismo de catástrofe, de destruições, de morte, de derramamento de sangue. Mas Deus está dando um sinal. E aqui no versículo de Atos 2:20, de igual modo, Joel 2:31, fala que Deus vai converter o sol em trevas e a lua se converter em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então tem havido eclipses, já houve as 4 luas de sangue, 2014 e 2015, 2 em cada ano, e é intercalado entre essa tétrade de 4 luas de sangue, né? Houve no dia 20 de março de 2015 um eclipse total, e no dia 13 de setembro de 2015 houve um eclipse do Sol parcial, o que nunca aconteceu com as demais tétrades anteriores. Então Deus converteu o Sol em trevas e a Lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor, que começa após o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Com relação ao Japão, meus irmãos, nós vemos que Deus colocou essa lua nos céus do Japão hoje, 11 de julho de 2017, às 20 horas e 30 minutos lá e às 8h30 aqui no Brasil. E o Japão, quanto aos aspectos naturais, é preciso destacar que o Japão é um país formado por um conjunto de ilhas vulcânicas. 3.400 ilhas ao todo, das quais se destacam 4. E que são maiores e concentram a maior parte dos habitantes, essas 4 ilhas. Em razão do seu tipo de formação geológica, o relevo japonês é muito acidentado e composto por um grande número de montanhas e vulcões, além da grande quantidade de terremotos que atinge o país. Isso se explica pelo fato de o território japonês encontrar-se na zona de choque
entre as duas placas tectônicas em uma região conhecida como Círculo de Fogo no Pacífico. Então existe ali essa região perigosa chamada Círculo de Fogo, que se encontra ali no Oceano Pacífico. E o Japão se encontra exatamente ali, nos arredores do Oceano Pacífico. Em 2011, um dos frequentes terremotos atingiu uma área onde se encontrava a usina nuclear de Fukushima e ocasionou a formação de um tsunami, o que ocasionou um grave caso de emergência nuclear. Portanto, meus queridos irmãos, os terremotos e tsunamis são fenômenos relativamente comuns no Japão. 2 em cada 10 terremotos no mundo com magnitude superior a 6 graus na escala Richter atingem o Japão. Um dos piores desastres ocorreu em 1923, quando um tremor de magnitude de 8,1 atingiu a região metropolitana de Tóquio, provocando a morte de mais de 3.000 pessoas. Então esse é o quadro natural do Japão. Agora, por que eu estou trazendo essa reflexão em relação ao Japão? Falando do aspecto religioso do Japão, no Japão nós temos as religiões do Japão, e são religiões politeístas. E entre essas religiões nós temos, na estatística, que da população japonesa, 51,2%, e você vê aí o gráfico que eu fiz questão de colocar, na área vermelha, é composta por shintoísmo, ou seja, adeptos do shintoísmo têm esse percentual, 51,2%. Em segundo lugar, nós temos na área azul 38,3% são budistas. O shintoísmo adora deuses. O budismo adora Buda, que é o iluminado, como chamam o iluminado. Buda quer dizer o iluminado. A pessoa, ela chega a um nível de perfeição e se torna iluminado. Então você pode pesquisar aí, eu não vou aqui tratar de detalhes sobre o budismo e shintoísmo. Fiz questão de colocar também imagens aí. 10,2% do Japão é composto por outras seitas, tá? E apenas, meus queridos irmãos, aí tem o X da questão. 0,3%. É muito mínimo. 0,3%. Nem meio por cento é. Então, meus irmãos, a nossa irmã que está lá contactando conosco pelo canal Herdeiro de Deus, a nossa irmã, ela faz parte desse 0,3%. Veja a dificuldade de evangelização no Japão. Veja a dificuldade de conviver num país onde praticamente 99,7% é composto de pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não creem em Deus, no Deus verdadeiro, em Yahvé, em Adonai, no Senhor eterno, no Deus eterno, no Pai do Senhor Jesus e no Senhor Jesus, em Yeshua, Hamashia, o Messias, como tanto falam no hebraico, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Então, meus amados, isso é um motivo para nós orarmos pelo Japão. Eu tenho orado pelos povos asiáticos, por toda essa região da janela 1040.
toda essa região. E você pode ver aí essa região de que é composta, os países pelas quais compõe a janela 1040. É uma região extremamente carente de evangelização. Eles precisam, porque há uma diversidade de deuses em toda essa área. Milhões e milhões de pessoas no mundo não são cristãs. São adeptas do shintoísmo, são adeptas do budismo, são adeptas do hinduísmo, ali a Índia. São adeptos do hinduísmo, que adora 330 milhões de deuses. São adeptas do confucionismo, são adeptas de outras seitas, são adeptas das religiões africanas. Então, meus irmãos, o mundo é composto de pessoas dos 7 bilhões, eu posso calcular aproximadamente que 6 bilhões ou 5 a 6 bilhões não adoram ao Senhor Jesus, não adoram ao Deus verdadeiro, adoram outros deuses. Isso só me faz trazer aqui nesse vídeo uma convocação para que você se una comigo, que tenho pedido, clamado, orado ao Senhor para libertar pessoas da Ásia, pessoas da parte oriental, da Ásia Menor, de toda aquela parte oriental, os países orientais do Oriente Médio, Síria, Líbia, Arábia Saudita, países que perseguem o cristianismo. Eu convoco você para orar. Se coloque na brecha como intercessor. Deus vai te recompensar. E você vai receber um galardão, meus irmãos. Porque a nossa oração, ela não fica aqui na terra. Os anjos de Deus vêm buscar, como diz Apocalipse 8, e eles levam em salvas de ouro e depositam num altar do incensário. Na presença de Deus tem um altar do incensário. E os anjos pegam essa oração que eu faço, que você faz, que nós fazemos e deposita ali. E Deus vai atender se essa oração é feita de coração, com sinceridade, no nome do Senhor Jesus. Porque é no nome do Senhor Jesus que devemos nos dirigir ao Pai. Ele se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome eu farei. Então eu convoco você nesse vídeo para orarmos pelo Japão. Deus está querendo dizer algo nessa lua de sangue, nessa lua vermelha, dessa coloração vermelha que ficou ali exclusivamente no Japão. Deus está dando um sinal. Deus está querendo falar algo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Falando dos 7 anos da tribulação para os judeus, que está vindo. E ele já deu o sinal para os judeus. As 4 luas de sangue coincidindo com as festas judaicas. Páscoa, Tabernáculo em 2014. Páscoa, Tabernáculo em 2015. E encerrando com a super lua de sangue vermelha, imensa. Fechando o quadro de aviso de Deus ali para os judeus. Meus irmãos, queridos amados que me ouvem, inscritos, repassem esse vídeo, repasse os vídeos que nós temos postado a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus. Mande para o Twitter, mande para o WhatsApp, mande para o Facebook, poste no seu Facebook, no seu Twitter, no Instagram, nas redes sociais, para que nós alcancemos vidas, meus irmãos. Deus vai recompensar você. Deus vai te dar vitória. Deus vai ouvir tua oração. Deus vai atender o teu clamor. Além de orar, vamos nos utilizar da internet para alcançar vidas. Como eu fiquei feliz em saber que eu tenho um ouvinte, apenas, no Japão. Porque através dela, pessoas do budismo, pessoas do shintoísmo,
pessoas do confucionismo, pessoas de outras seitas e religiões vão ouvir a mensagem do Evangelho, vão ouvir o poder de Deus, meus irmãos, porque Deus tem nos levantado aqui com poder, com autoridade, com unção, para alcançar os povos perdidos. Há milhões de pessoas, meus irmãos, indo para o inferno, porque não encontraram ainda com o Senhor Jesus, porque não entregaram suas vidas, não tiveram experiência com o Senhor Jesus, e se perecer sem Ele, vai para o inferno. Porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4 e versículo 12. Então, meus irmãos, vamos abraçar essa causa, vamos cooperar com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Coopere com Deus, faça a sua parte, envie os vídeos, distribua. E nossa irmã que está lá no Japão, vamos ajudar ela. Vamos ajudar ela. Se inscreva no canal dela, para que se estenda as notícias que ela vai nos trazer, que ela vai nos colocar postado e nós vamos distribuir juntamente com ela. Ela mora num país extremamente perigoso nesses termos naturais. Eu acabei de ler aqui acerca do Japão, as placas tectônicas, o índice de terremotos, de tsunamis. Deus está avisando algo com essa lua. Só que o Senhor está aguardando tirar a igreja dele. E aí virão os tsunamis. E aí virão os terremotos em todo o mundo. O planeta Nibiru tem se demonstrado, se estudado aí, que setembro, depois do sinal da mulher vestida do sol, viu-se um outro sinal. E esse outro sinal é exatamente o dragão vermelho, que é o planeta Nibiru e que representa também a queda de Satanás após o arrebatamento. Ele vem imediatamente depois do sinal da mulher vestida do sol. E o sinal da mulher vestida do sol é 23 de setembro. Nibiru estará rompendo aí os céus, se mostrando. E ele vai trazer cataclisma, catástrofe, terremotos. Isso exatamente após o arrebatamento. No período da tribulação. Deus vai se utilizar de Nibiru e os demais planetas que o rodeiam para gerar esses cataclismas, catástrofes, o juízo de Deus. Deus vai usar os astros, Deus vai usar Nibiru, Deus vai usar geadas, Deus vai usar chuva de saraiva, meteoros, Deus vai usar tsunamis para entrar em juízo com a terra. O grande e terrível dia do Senhor está vindo, meus amados. Está confirmado pela ciência. Mas para nós a igreja, a noiva do Cordeiro, para nós será grande e glorioso dia. Por quê? Porque nós vamos embora daqui. E nós vamos passar 7 anos de dia glorioso. Enquanto os judeus vão aqui ficar, junto com todos os que vão ficar na tribulação de 7 anos, vão passar pelo grande e terrível dia do Senhor, meus irmãos. Vamos orar pelo povo asiático. Vamos orar pelo povo oriental, pelos países, pela China, que persegue os cristãos. Vamos orar pela Índia, que tem adoração, que tem politeísmo, adora 330 milhões de deuses, meus irmãos. Vamos orar por esse povo, meus irmãos, para que Deus possa trazer libertação para esse povo, para que Deus possa libertar esse povo, meus irmãos. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com você. O Senhor está pronto, meus irmãos, a nos ouvir, a nos atender. Vamos fazer a nossa parte. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você. Que Deus possa levantar você como um intercessor na brecha por essas pessoas, meus irmãos. Essas pessoas precisam ouvir a palavra. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Repasse esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra. Que esse vídeo alcance vidas em todo o mundo.
Abençoa a tua serva, nossa irmã Pat Dias, lá do Japão, que será instrumento para alcançar budistas, shintoístas, pessoas que adoram outros deuses, que adoram Buda, que adoram deuses orientais. Que o Senhor utilize-se dela para vidas serem alcançadas, para que vidas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa o teu povo em todo o mundo, liberta ali na região da janela 1040 e nos países orientais e asiáticos, trazendo libertação, trazendo restauração, libertação de Deus, libertação de outras religiões, meu Deus. Porque o dia do Senhor está vindo, o grande e terrível dia do Senhor está vindo para quem ficar na tribulação e para os judeus. Mas para nós, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, está vindo o grande e glorioso dia do Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Eu tinha aquela vontade no coração de pregar, de levar libertação para muitas pessoas, para os povos asiáticos. E hoje, para mim, é uma felicidade de saber que há países da Ásia, da Europa, que estão ouvindo o nosso canal. E a nossa irmã aí nos deixou uma informação importante que hoje, no Japão, às 20h30 lá, 8h30 aqui no Brasil, da manhã, e no Japão, 20h30, 8 horas da noite, 8h30 da noite lá. A lua ficou vermelha, impressionante. Nós não temos nenhuma informação da NASA que haveria um eclipse da lua, que a lua ficaria vermelha, mas no Japão ficou. No Japão, especificamente, ficou no Japão. Então Deus quer falar algo sobre esse fato que aconteceu da lua ter ficado vermelha no Japão. Aqui nos versículos de Joel há uma diferença em relação ao versículo de Atos. Em Atos, Pedro chama o grande e glorioso dia do Senhor. E em Joel chama de o grande e terrível dia do Senhor. Você pode me perguntar, por que que em Joel é grande e terrível dia do Senhor? E em Atos, Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, chama de grande e glorioso dia do Senhor. É muito simples. Em Joel, quem está falando é um profeta para os judeus. Os judeus, para eles, o grande dia do Senhor será terrível, porque eles vão passar pela tribulação. 7 anos. Os 7 anos é o grande e terrível dia do Senhor para os judeus. No livro de Atos 2:20, Pedro chama de grande e glorioso dia do Senhor. Porque em um é grande e terrível dia, e em outro é grande e glorioso dia. Exatamente isso, porque para Pedro, que é apóstolo, Pedro faz parte da igreja, e a igreja não passará por esse período terrível desse grande dia do Senhor, que são os 7 anos que são estabelecidos para os judeus e não para a igreja. Então, para os judeus, o profeta Joel
referiu-se como grande e terrível, porque será terrível para os judeus que vão atravessar o tempo de angústia de Jacó, angústia terrível. Para os apóstolos, que faz parte da igreja, que será arrebatada e que vão ressuscitar, será glorioso, porque não faremos parte, não passaremos, não estaremos inseridos nesse dia que é o período de 7 anos estabelecido por Deus para o povo judeu. Então, para os judeus é grande e terrível. Para nós, para os que ressuscitarão, para os apóstolos, para a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, e para os judeus messiânicos que fazem parte também dessa noiva, que se converteram ao Senhor Jesus, nações, porque haverá derramamento de sangue, morte. A lua convertida em sangue é indicação de morte, de derramamento de sangue. Por isso que ela fica vermelha, essa coloração avermelhada. E o interessante é que não há nenhuma referência pela NASA de que haveria um eclipse do sol, da lua hoje, no Japão. Mas aconteceu lá, a lua ficou vermelha, e você vê aí no vídeo. Para não dizer que eu estou aqui com sensacionalismo, fazendo sensacionalismo de catástrofe, de destruições, de morte, de derramamento de sangue. Mas Deus está dando um sinal. E aqui no versículo de Atos 2:20, de igual modo, Joel 2:31, fala que Deus vai converter o sol em trevas e a lua se converter em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então tem havido eclipses, já houve as 4 luas de sangue, 2014 e 2015, 2 em cada ano, e é intercalado entre essa tétrade de 4 luas de sangue, né? Houve no dia 20 de março de 2015 um eclipse total, e no dia 13 de setembro de 2015 houve um eclipse do Sol parcial, o que nunca aconteceu com as demais tétrades anteriores. Então Deus converteu o Sol em trevas e a Lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor, que começa após o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Com relação ao Japão, meus irmãos, nós vemos que Deus colocou essa lua nos céus do Japão hoje, 11 de julho de 2017, às 20 horas e 30 minutos lá e às 8h30 aqui no Brasil. E o Japão, quanto aos aspectos naturais, é preciso destacar que o Japão é um país formado por um conjunto de ilhas vulcânicas. 3.400 ilhas ao todo, das quais se destacam 4. E que são maiores e concentram a maior parte dos habitantes, essas 4 ilhas. Em razão do seu tipo de formação geológica, o relevo japonês é muito acidentado e composto por um grande número de montanhas e vulcões, além da grande quantidade de terremotos que atinge o país. Isso se explica pelo fato de o território japonês encontrar-se na zona de choque entre as 2 placas tectônicas em uma região conhecida como Círculo de Fogo no Pacífico. Então existe ali essa região perigosa chamada Círculo de Fogo, que se encontra ali no Oceano Pacífico. E o Japão se encontra exatamente ali, nos arredores do Oceano Pacífico. Em 2011, um dos frequentes terremotos atingiu uma área onde se encontrava a usina nuclear de Fukushima e ocasionou a formação de um tsunami, o que ocasionou um grave caso de emergência nuclear.
Portanto, meus queridos irmãos, os terremotos e tsunamis são fenômenos relativamente comuns no Japão. 2 em cada 10 terremotos no mundo com magnitude superior a 6 graus na escala Richter atingem o Japão. Um dos piores desastres ocorreu em 1923, quando um tremor de magnitude de 8,1 atingiu a região metropolitana de Tóquio, provocando a morte de mais de 3.000 pessoas. Então esse é o quadro natural do Japão. Agora, por que eu estou trazendo essa reflexão em relação ao Japão? Falando do aspecto religioso do Japão, no Japão nós temos as religiões do Japão, e são religiões politeístas. E entre essas religiões nós temos, na estatística, que da população japonesa, 51,2%, e você vê aí o gráfico que eu fiz questão de colocar, na área vermelha, é composta por shintoísmo, ou seja, adeptos do shintoísmo têm esse percentual, 51,2%. Em segundo lugar, nós temos na área azul 38,3% são budistas. O shintoísmo adora deuses. O budismo adora Buda, que é o iluminado, como chamam o iluminado. Buda quer dizer o iluminado. A pessoa, ela chega a um nível de perfeição e se torna iluminado. Então você pode pesquisar aí, eu não vou aqui tratar de detalhes sobre o budismo e shintoísmo. Fiz questão de colocar também imagens aí. 10,2% do Japão é composto por outras seitas, tá? E apenas, meus queridos irmãos, aí tem o X da questão. 0,3%. É muito mínimo. 0,3%. Nem meio por cento é. Então, meus irmãos, a nossa irmã que está lá contactando conosco pelo canal Herdeiro de Deus, a nossa irmã, ela faz parte desse 0,3%. Veja a dificuldade de evangelização no Japão. Veja a dificuldade de conviver num país onde praticamente 99,7% é composto de pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não creem em Deus, no Deus verdadeiro, em Yahvé, em Adonai, no Senhor eterno, no Deus eterno, no Pai do Senhor Jesus e no Senhor Jesus, em Yeshua, Hamashia, o Messias, como tanto falam no hebraico, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Então, meus amados, isso é um motivo para nós orarmos pelo Japão. Eu tenho orado pelos povos asiáticos, por toda essa região da janela 1040. Toda essa região. E você pode ver aí essa região de que é composta. Os países é grande e glorioso para os judeus que vão atravessar a tribulação de 7 anos. É grande e terrível. É por isso que há essa diferença nos textos. Um é grande e terrível, e o outro é grande e glorioso. Então, para nós será glorioso, porque estaremos os 7 anos com o Senhor, nos céus, nas bodas do Cordeiro, na distribuição dos galardões, que é o tribunal de Cristo. Estaremos participando da festa dos 7 anos que vai acontecer no céu. Enquanto isso, 7 anos terríveis
aqui para o povo judeu. Agora, em relação, meus amados, a essa notícia que a nossa irmã Pati nos deu, muito agradecido a ela, essa informação, e eu pedi a ela autorização para colocar esse vídeo nesse vídeo que eu estou aqui produzindo. E ela me permitiu, graças a ela e ao Senhor, né? Eu tenho que respeitar, eu costumo fazer isso, pedir autorização. Eu acho importante. O respeito entre as pessoas tem que existir, meus irmãos. E eu sempre costumei respeitar demais o espaço dos outros e o direito dos outros. Então, graças a Deus, ela me permitiu. E com relação, por ela morar no Japão, ela percebeu, ela deve ter visto essa filmagem, ela postou no canal dela. E eu aconselho que se inscrevam no canal dela, nossa irmã Pati F. Dias, para que o canal dela alcance pessoas no Japão, meus irmãos. Vamos evangelizar e eu vou mostrar o porquê aqui, a razão de estarmos aqui enfatizando o Japão, a terra que ela no momento se encontra. Aqui diz, o sol se converterá em trevas. Aqui fala de eclipse, escurecimento do sol. E nós temos agora, no dia 21 de agosto, um eclipse que vai tomar toda a parte da América Central e América do Norte. E uma parte da América do Sul. O eclipse total será visto e vai durar aproximadamente 2 minutos e meio a 3 minutos. O sol vai escurecer todos os Estados Unidos. Isso é um sinal de Deus, meus irmãos. De que um juízo está vindo para as nações. A lua vermelha também é um sinal de Deus de que juízo está vindo. Negritude, dia de trevas, vai acontecer após o arrebatamento. De igual modo, dias de derramamento de sangue vai acontecer após o arrebatamento. As guerras vão estourar, muito derramamento de sangue, muitas trevas, muita tristeza, muita angústia, muita dor, lágrimas, choro, pranto, ranger de dente. São exatamente demonstrados com o eclipse do Sol, que os cientistas estão dizendo que é um eclipse raro, que acontece a cada 100 anos, esse eclipse, que vai escurecer todos os Estados Unidos, América Central, América do Norte, né? América do Sul também, em parte será visto aqui no Brasil. Algum tempo, não totalmente um eclipse total, mas uma parte vai escurecer e poderá ser visto no Brasil dia 21 de agosto. Guardem essa data. Então Deus, ele dá um sinal aqui, o sol se converterá em trevas, eclipse do sol, indicando juízo para as nações, e a lua em sangue, indicando juízo também para Israel, e indicando juízo também para as A graça e a paz a todos os ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Queridos irmãos, quero ler aqui 2 versículos. Um que se encontra em Joel 2:31 e Atos capítulo 2 e o versículo 20. Joel 2:31 nos diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos para Atos 2:20. O apóstolo Pedro faz a mesma referência em Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nossa querida irmã Pati Dias, do canal, ela abriu um canal, ela é do Japão. Minhas saudações à nossa irmã Pati F. Dias. Me inscrevi no canal dela, que ela me trouxe uma notícia hoje no Japão. Ela mora no Japão e eu fico muito feliz em saber que temos uma serva do Senhor no Japão. E eu vou falar aqui algumas coisas a respeito do país que ela se encontra, né? Fico feliz por saber que ela ouve a nossa voz, assiste o nosso canal Herdeiro de Deus no Japão. Isso é uma honra, minha irmã. E eu fico muito alegre saber que o Senhor alcançou alguém lá do outro lado da terra. Veja como Deus é grandioso. Eu dizia muito ao Senhor, anos e anos atrás, que tinha um desejo de ir evangelizar lá na Ásia. E era um desejo forte. Na época, há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, não tinha essa internet e esses recursos que hoje nós temos. E eu orava muito pelos povos da Ásia, porque há uma diversidade de religiões milenares, há uma diversidade de adoração a deuses, e eu sentia esse desejo quando assisti um vídeo do pastor Josué Irion, quando ele fala do nosso chamado. Você pode procurar na internet, quando ele fala dos vídeos da Disney, ele aborda sobre isso, o chamado de Mateus, e mostra todo o seu ministério até ele chegar e alcançar o mundo e dar a volta. Muitas vezes, eu creio que mais de 8 vezes ele deu volta ao mundo. E aquilo me chamou muita atenção e eu desejava muito